Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer uma informação para vocês que vai te ajudar na educação, tá bom? Seja você mãe, seja você professora, tá? Você já ouviu falar sobre crenças? Sim, crenças é um conceito muito importante para a nossa vida, que a gente deve aprender, né, para a nossa vida, porque eu costumo dizer que quando a gente entende a respeito de crenças é libertador, porque você começa a entender os seus padrões de comportamento, sabe? A forma como você encara tudo na sua vida, e você se torna mais crítico com a educação dos seus filhos e com a educação, com a sua prática, no caso a minha prática pedagógica, né? Porque nós somos pessoas carregadas de crenças e as crenças interferem em tudo na nossa vida. Eu costumo brincar falando, brincar não, né? Dizer que as crenças são são lentes pelas quais a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga a nossa relação com Deus, a nossa relação com o nosso cônjuge, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação interpessoal, né, com as pessoas de modo geral. Todas as nossas relações são norteadas pelas nossas crenças, tá? Então, eu vou tentar explicar um pouco para vocês de forma sucinta, porque esse assunto é amplo, a gente poderia fazer um curso para falar só sobre isso, mas eu já queria trazer essa informação para ajudar você a se enxergar de um jeito diferente, tá bom? E enxergar a sua prática também de um jeito diferente. Primeiro eu vou explicar o que são crenças. Crenças são verdades absolutas que a gente vai assimilando ao longo da nossa vida, especialmente na nossa infância, tá? E elas vão se sedimentando dentro da nossa cabecinha e elas vão, na verdade, elas são verdades, mas elas são suposições que a gente encara como verdades, tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma criança, quando eu falo de infância, eu também gosto de esclarecer que eu estou falando ali entre 0 e 12 anos, porque é o período em que a criança vai formando a personalidade dela, tá? Imagina que uma criança, ela cresceu, chegou até os 12 anos ouvindo dos pais que ela é burra, vivendo experiências em que ela se achava burra por conta daquilo que ela do que era falado para ela, né, do que ela vivia. Muito provavelmente na idade adulta dela, ela vai se ver como uma pessoa burra, ela vai achar que ela é burra. Isso é uma verdade absoluta? Não é. É uma verdade que ela assimilou, na verdade é uma suposição que ela assimilou como verdade, tá? Em função dos estímulos que ela recebeu, tá? Os estímulos, eles podem ser aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, tá bom? Todas as experiências que a gente vive são significativas e elas são estímulos, tá bom? Pra gente, isso independente de idade, tá, gente? Nós somos estimulados o tempo inteiro, através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente, tá bom? E aí tem a crença que é formada na infância, mas ela também pode ser criada através de um forte impacto emocional, como por exemplo um acidente. Vamos imaginar que duas pessoas estavam no mesmo acidente, né, de carro, digamos, um forte impacto emocional. E uma pessoa saiu dali traumatizada e a outra saiu dali achando que renasceu. A experiência é a mesma, mas a forma como a gente viveu, experienciou, né, e criou crenças é diferente, tá bom? Existem dois tipos de crença. As crenças potencializadoras, que são aquelas crenças que a gente tem de nós mesmos, que nos dão uma visão positiva de nós mesmos, acerca daquilo que a gente é, acerca daquilo que a gente faz, né, do nosso potencial de fazer, e acerca daquilo que a gente merece, daquilo que a gente tem, tá bom? E existem as crenças limitantes, que são aquelas crenças, como o nome já diz, nos limitam. E eu vou dar foco nelas, gente, hoje, por quê? Porque são essas crenças que eu acho que atrapalham o desenvolvimento da criança, sabe? Quantos adultos hoje estão precisando ressignificar as suas crenças porque olham para os seus resultados e não gostam dos resultados que tem em determinada área da vida, e aí quando elas vão ver, isso está relacionado a alguma crença limitante lá da infância,
entende? Então, como eu penso muito numa educação preventiva, né, especialmente na educação emocional, eu quero falar sobre a crença limitante para que você tenha uma visão mais crítica a respeito daquilo que você está fazendo, tá bom? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Fazer uma varredura da nossa vida. Senta, faz uma autoanálise. Uma dica para a gente fazer isso é justamente olhar a tua vida e ver os resultados que você tem em todas as áreas da tua vida. Você está satisfeito com tudo? Se você não estiver satisfeito com os seus resultados, pega aquela área, tá? Avalia, porque muito provavelmente o seu resultado é insatisfatório, ou a percepção que você tem, a sua infelicidade, digamos assim, a respeito de algum pilar da tua vida, alguma área da tua vida, muito provavelmente está relacionada a alguma crença limitante que você tem, tá? Eu vou disponibilizar no meu feed a imagem da Roda da Vida, que é uma ferramenta que você pode fazer uma avaliação a respeito da sua vida, numérica, tá? E a partir daí você consegue ter uma visão geral da tua vida, ver onde você precisa ter melhores resultados, e a partir daí você faz a sua relação de crenças para tentar identificar isso na tua vida, tá? Então, primeira coisa, você olhar a sua vida. Por quê? Porque muito provavelmente você está reproduzindo um padrão na educação do seu filho e até dentro da sala de aula como professora. Eu acho importante dizer isso, sabe por quê, gente? Porque os pais e os professores são referência na vida da criança, sabe? São figuras de autoridade na vida da criança. E a criança se espelha no adulto, seja no professor, seja no pai. Então a gente precisa ser crítico sim em relação àquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, tá bom? Tá, primeira coisa, você fazer uma autoanálise. Segunda coisa, você verificar o que você está falando e fazendo com a criança, tá? Aquilo que você fala está potencializando ela ou está gerando uma crença negativa a respeito dela própria, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui que eu costumo fazer com a Sofia. Sempre que a Sofia quer realizar alguma coisa e ela não consegue, eu falo para ela, filha, você pode tentar de novo. Você quer? Eu posso te ajudar, você quer? Por quê? Porque eu tô querendo criar na Sofia uma crença de capacidade positiva. Eu quero que a Sofia entenda, e eu faço a mesma coisa com o Benjamin, tá, gente? Eu dou mais os exemplos da Sofia, porque como ela é um pouco maior, eu já consigo, através da nossa conversa, perceber se está surtindo um efeito positivo, o efeito que eu quero, tá? Mas eu já vi a Sofia fazer a mesma coisa com o Ben, tá? E aí ela mesma vira para mim quando ela não consegue algo e fala, mãe, eu não consegui, mas eu vou tentar de novo, eu posso tentar de novo. E aí eu já vi ela fazendo com o irmão, bem, tenta de novo, você não conseguiu, você pode. Então eu acho isso muito legal, porque eu quero que a Sofia enxergue que o potencial está dentro dela, depende dela, sabe? Do esforço dela. E aí, gente, quando a criança não consegue, qual é o nosso papel? Não é apontar o dedo e evidenciar o erro. A gente tem que dar um feedback para a criança daquilo em que ela pode melhorar, tá? E aí a gente mostra para ela, realmente, você não conseguiu desta vez, você não conseguiu ainda, mas você pode tentar de novo. Vamos fazer novamente? Vamos escolher uma outra forma de fazer? Tá? Por quê? Porque aí, além de você mostrar para a criança que ela tem potencial para realizar, você mostra para ela que existem diversos caminhos, sabe? Então, faz uma autoanálise, primeiro ponto, faz uma autoanálise, avalia a sua vida, verifica o que está acontecendo ali, que você pode estar reproduzindo na vida do seu filho. Quer ver um exemplo que eu vou dar para finalizar? Quantas vezes nós, adultos, pais, professores, que seja, a gente passa uma imagem negativa para a criança a respeito do trabalho. A gente chega em casa exausto, cansado, e isso é totalmente natural, é legítimo, não estou aqui para criticar isso, né? Mas a gente passa um peso a respeito do trabalho para a criança, que a criança muitas vezes, por ver a nossa postura, acha que trabalhar é ruim. Ou então a gente fala assim sobre dinheiro, eu ganho muito pouco,
o que eu ganho é uma pobreza, o que eu ganho é uma miséria, o meu salário é uma miséria. Você está passando uma mensagem para a criança carregada de uma crença negativa a respeito do seu fazer, do seu potencial, sabe? E a criança vai assimilando aquilo. Então a gente precisa se policiar em relação àquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, para que a gente consiga criar crenças positivas na vida da criança. Quando a criança conseguir realizar algo, mostra para ela que ela tem potencial, sabe? Mostra para ela que ela merece alcançar os objetivos dela, sabe? Que depende dela, sabe? Mostra para ela as virtudes que ela tem, tá? Se ela é uma criança prestativa, se ela é uma criança que sabe se colocar, tenta se colocar no lugar do outro, sabe? Enfatiza essas questões na vida da criança para que a gente consiga construir crenças a respeito, positivas na vida das crianças, tá bom? Para que ela cresça um adulto saudável. É óbvio que a gente não vai, com essas atitudes, a gente não vai eximir, né? Assim, meu filho não vai ter crença limitante nenhuma, meu aluno também não. Não é isso. Tá? Não é assim. O nosso objetivo é prevenir, o nosso objetivo é minimizar, sabe? As situações ruins, digamos assim. Porque o que a gente tem visto, o que eu tenho visto pelo menos, é muito adulto precisando voltar na sua infância para ressignificar a sua história, justamente porque viveu situações que geraram crenças negativas, crenças limitantes. Tá? Então, era uma informação muito simples e sucinta que eu queria dar. Aliás, a informação não é simples, é muito significativa, mas eu tentei fazer de forma bem sucinta, tá? Para você só entender um pouquinho de como funciona, tá? Mas mais pra frente eu vou dando mais informações para vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!